Olá pessoal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Nos ajude a chegar a 500 inscritos, se inscrevendo no canal e deixando seu like. No vídeo de hoje, você vai se surpreender com o que aconteceu na Grécia no século XX. No início do século XX, a Grécia estava prestes a vivenciar uma das mais intrigantes e aterrorizantes histórias de mistério naval. Era uma época em que o comércio marítimo e a navegação eram cruciais para o país, com navios e submarinos constantemente cruzando os mares Egeu e Mediterrâneo. No entanto, algo perturbador começou a ocorrer, e embarcações de todos os tipos, desde pequenos barcos de pesca até imponentes navios mercantes e submarinos militares, começaram a desaparecer sem deixar qualquer rastro. E o mais assustador: somente homens estavam a bordo dessas embarcações. As primeiras ocorrências eram vistas como acidentes marítimos, uma inevitabilidade da vida no oceano. Mas, à medida que os desaparecimentos se tornavam mais frequentes, os relatos dos poucos sobreviventes começaram a pintar uma imagem assustadora. Homens que retornaram das profundezas do terror contavam histórias semelhantes, e sempre que avistavam o que parecia ser uma pessoa à deriva no mar, algo terrível acontecia. Uma noite, um pequeno barco pesqueiro partiu da ilha de Creta em direção às águas mais profundas do Mediterrâneo. A tripulação de 5 homens era experiente e conhecia o mar como a palma da mão. Durante a madrugada, no entanto, um dos pescadores avistou uma figura no horizonte, um ser humano flutuando no meio do vasto oceano. Comovidos pela visão de alguém em aparente perigo, eles decidiram se aproximar. No momento em que o barco chegou perto, uma tempestade violenta surgiu do nada. Ventos uivantes e ondas gigantescas os envolveram, virando o barco em segundos. Aqueles que conseguiram sobreviver contaram que, momentos antes do barco afundar, ouviram um canto doce e hipnótico que ecoava por entre as ondas, uma voz feminina que os atraía para o fundo do mar. Histórias como essa se espalharam rapidamente. O desaparecimento de embarcações pequenas logo deu lugar a navios maiores que, ao tentar resgatar os sobreviventes no oceano, enfrentavam o mesmo destino: tempestades repentinas, ventos incontroláveis e naufrágios. Homens testemunhavam o mesmo padrão: um ser humano no mar, seguido de catástrofes que deixavam os navios à deriva ou afundavam nas profundezas. No entanto, o mistério mais terrível envolvia os submarinos militares. Equipados com a mais moderna tecnologia da época, esses submarinos tinham radares que frequentemente detectavam a presença de um humano flutuando na superfície. Os comandantes, curiosos e preocupados, ordenavam que o submarino emergisse para investigar. Mas, assim que se aproximavam da superfície, uma onda de pressão gigantesca surgia, comprimindo o casco dos submarinos até que fossem completamente destruídos. Nenhum tripulante jamais retornava dessas missões. Ao longo dos anos, mais e mais homens do mar começaram a relatar uma estranha presença, algo sobrenatural e irresistível. Aqueles que sobreviveram ao naufrágio falavam de um canto feminino que os seduzia e os fazia mergulhar voluntariamente nas profundezas do oceano, mesmo sabendo que aquilo significaria sua morte. Esses homens contavam que, ao se aproximarem do fundo, encontravam criaturas deslumbrantes, mulheres com a metade inferior do corpo de peixe, sereias. Elas eram belas, suas vozes encantadoras, e suas promessas de amor e desejo hipnotizavam qualquer homem que ousasse aproximar-se. Mas, no último instante, sua verdadeira forma era revelada, rostos demoníacos e olhos que brilhavam com uma sede incontrolável de vingança. Essas sereias afogavam seus admiradores em meio a um abraço mortal, arrastando-os para o fundo do oceano. Alguns poucos sobreviventes que conseguiram escapar em botes salva-vidas contavam histórias ainda mais horripilantes. Eles remavam por dias, desesperados para chegar à terra firme, mas sempre eram assombrados pelas sereias que apareciam à superfície, ostentando suas belezas etéreas. Seduzidos, muitos homens saltavam dos botes, mergulhando nas águas com o desejo de tocar aquelas criaturas. Outros, mais controlados, tentavam resistir, mas, quando uma sereia se aproximava o suficiente, permitia que os homens a beijassem. Era nesse breve instante de contato que a verdadeira natureza da criatura era revelada, seus rostos se transformavam em algo grotesco, cheio de escamas, dentes afiados e olhos vazios de vida, prontos para sugar a alma dos homens antes de afogá-los. Ninguém sabia de onde essas sereias vinham ou por que estavam aterrorizando aquelas águas.
Alguns especulavam que eram as almas amaldiçoadas de mulheres mortas injustamente, que agora buscavam vingança contra os homens que ousavam navegar por suas águas. Outros acreditavam que eram criaturas de antigos mitos, despertadas por alguma perturbação no fundo do mar. As autoridades navais gregas tentaram investigar os incidentes. Submarinos e navios de patrulha foram enviados às regiões dos desaparecimentos, mas a cada nova missão, mais homens se perdiam para o canto fatal das sereias. Em última análise, o governo foi forçado a declarar aquela área marítima como proibida e todas as embarcações foram orientadas a evitar essas águas. Com o passar dos anos, as histórias de desaparecimentos diminuíram, mas os poucos que ousavam passar perto daquela região relatavam ainda ouvir os ecos distantes de um canto feminino, ressoando nas profundezas do oceano. Um lembrete eterno de que o mistério daquelas sereias nunca seria totalmente resolvido, e que o mar guarda segredos que a humanidade talvez nunca deva desvendar. Certa manhã, em uma região próxima ao Mediterrâneo, um velho pescador grego, conhecido por sua paixão pela bebida, estava na beira do mar limpando seu barco. O homem, com as mãos calejadas e o rosto marcado pelos anos no oceano, mal conseguia manter-se em pé por causa do vinho que consumira durante a noite. Enquanto fazia seu trabalho, algo incomum chamou sua atenção, um movimento suave nas águas, algo que ele interpretou, em seu estado ébrio, como um grande peixe se aproximando da costa. Sem se preocupar muito, ele continuou sua tarefa, murmurando para si mesmo e cambaleando de um lado para o outro. Porém, à medida que a criatura se aproximava, o brilho de sua pele escamosa, combinado com longos cabelos negros e olhos profundos, começou a ganhar forma. Era uma sereia. Diferente das lendas e mitos que ele ouvirá ao longo da vida, ela não surgiu com uma tempestade ou um canto fatal, mas sim como se estivesse decidida a conquistar mais uma vítima com seu charme mortal. A sereia nadou lentamente em direção à margem, lançando olhares hipnotizantes ao pescador. Sua voz melodiosa e encantadora começou a ecoar suavemente pelas águas, enquanto ela cantava uma melodia antiga e sedutora. Os olhos dela se fixaram nos do pescador, esperando que ele fosse dominado pelo feitiço e se aproximasse. No entanto, o homem, completamente embriagado, mal conseguia perceber a beleza daquela criatura. Em vez de cair em seus encantos, ele olhou para a sereia com olhos semicerrados, confuso e desinteressado, como se ela fosse apenas mais um peixe entre tantos outros que ele havia visto em sua vida. Para ele, o mar era um lugar comum, cheio de mistérios, mas a bebida o mantinha insensível a qualquer maravilha ou terror que pudesse emergir das profundezas. A sereia, frustrada com a indiferença do pescador, tentou de todas as formas chamar sua atenção. Ela começou a cantar mais alto, movendo-se com graça e expondo sua beleza. Contudo, a única reação do pescador foi um bocejo. Cansado e completamente alheio ao perigo, ele lançou uma rede com as mãos trêmulas, pensando que estava apenas capturando um peixe grande para o jantar. Com um movimento preciso, a rede caiu sobre a sereia, enrolando-a e arrastando-a para a areia. Ela começou a se debater, apavorada, percebendo que havia subestimado o homem. A sereia sabia que, se fosse capturada pelos humanos, seu segredo poderia ser revelado, e todas as sereias seriam caçadas até a extinção. Suas escamas brilhavam sob o sol da manhã enquanto ela se contorcia e chorava, com medo do que poderia acontecer. Mas o pescador, bêbado como estava, não tinha a menor ideia de que havia capturado uma criatura mítica. Para ele, aquilo não passava de um peixe particularmente grande e escorregadio. Como era sua tradição, ele sempre devolvia ao mar qualquer peixe que considerasse grande o suficiente para garantir a continuidade da espécie. Assim, sem sequer prestar atenção ao que realmente segurava em suas mãos, o pescador soltou a sereia de volta ao oceano. A criatura, surpresa e aliviada, nadou rapidamente para longe, desaparecendo nas profundezas. Seu coração batia acelerado, e o medo de ter sido capturada ainda estava fresco em sua mente. No entanto, ao escapar das mãos do pescador, algo mudou para ela e suas irmãs sereias. Nos dias que se seguiram, os relatos sobre desaparecimentos no mar começaram a diminuir. As sereias, que há tanto tempo haviam aterrorizado as águas da Grécia, de repente deixaram de aparecer. Muitos acreditavam que o pescador bêbado, ao não sucumbir aos encantos da sereia, havia quebrado o feitiço que essas criaturas tinham sobre os homens.
As sereias, ao perceberem que seus poderes de sedução não eram mais infalíveis, acreditaram que seus dias de vingança haviam terminado. Outros diziam que o incidente marcava o fim de uma era. A lenda contava que as sereias eram espíritos vingativos, nascidas da dor e do sofrimento de mulheres que haviam sido maltratadas pelos homens ao longo dos séculos. Suas aparições eram um lembrete sombrio das injustiças cometidas contra elas. Mas agora, com tantos homens mortos e desaparecidos, parecia que sua vingança havia sido concluída. Não havia mais sentido em continuar o ciclo de destruição. No vilarejo do pescador, histórias sobre aquele dia começaram a circular. Muitos riram da ideia de que ele, bêbado como sempre, havia capturado uma sereia. Mas, para aqueles que conheciam as lendas e acreditavam nas antigas histórias do mar, o que ele fez foi visto como um ato de sorte ou de graça divina. De qualquer forma, as sereias nunca mais foram vistas naquelas águas. O pescador, por sua vez, continuou com sua vida, sem nunca realmente entender o que havia ocorrido. Para ele, tudo era apenas mais uma história de uma noite de bebedeira, algo que ele contaria casualmente aos seus amigos no bar. Contudo, para os sobreviventes dos naufrágios e aqueles que haviam perdido entes queridos no oceano, aquele pescador bêbado havia mudado o destino de muitos, sem nem sequer perceber. E assim, o Mediterrâneo tornou-se novamente um local de paz para os marinheiros e pescadores, sem mais os cantos mortais ou as tempestades repentinas que traziam o fim para tantos homens. As sereias, por razões que ninguém compreendia totalmente, haviam desaparecido para sempre, e suas histórias tornaram-se apenas lendas, contadas ao redor de fogueiras nas noites estreladas da Grécia. Se você gostou do vídeo, ajude no crescimento do canal, se inscrevendo e deixando seu like, com isso mais vídeos chegam até você.